A história por trás do hino. William Cowper nasceu em Hertfordshire, Inglaterra, em 15 de novembro de 1731. Seu pai foi um clérigo inglês, enquanto sua mãe pertencia a uma importante família da realeza inglesa. Apesar de suas realizações intelectuais, William Cowper era fisicamente frágil e emocionalmente sensível. Uma das experiências traumáticas que contribuíram para sua instabilidade emocional foi a morte de sua mãe quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Incapaz de lidar adequadamente com este sofrimento, nunca deixou de guardar luto por ela. Ele foi educado em escolas particulares e foi licenciado para exercer a profissão de advogado. Em 1759, quando ele tinha 28 anos, foi nomeado, por influência de seu pai, comissário em Londres. Durante este tempo, ele passava o fim de semana na casa de seu tio, Ashley Cowper, e se apaixonou por sua prima, Theodora, com quem ele desejava se casar. Mas o tio de Cowper, a partir de uma ideia de que a união entre pessoas com um grau de parentesco muito próximas era imprópria, recusou-se a aderir aos desejos de sua filha e sobrinho. Essa recusa deixou Cowper perturbado. 4 anos mais tarde, ele estava prestes a assumir o cargo de secretário no parlamento, o que teria sido um grande avanço na carreira para a maioria dos homens. Colocou tanto medo em William Cowper que a perspectiva de comparecer perante o tribunal para seu exame final o assustava tanto que ele teve um colapso mental do qual ele nunca se recuperou. Tentou 3 diferentes maneiras de cometer suicídio e foi colocado em um asilo. Em um mês de dezembro, pertencente ao Dr. Daniel Cottons. Esse bondoso homem foi um pequeno poeta, mas acima de tudo, ele era um cristão devoto. Ele amava Cowper e o incentivou várias vezes, apesar de sua insistência em dizer que estava condenado e sem esperança. Com 6 meses de estadia no asilo, Cowper encontrou uma Bíblia em um banco no jardim. Em suas próprias palavras, ele diz: "Tendo encontrado uma Bíblia no banco do jardim, eu abri em São João capítulo 11, onde Lázaro é ressuscitado dentre os mortos, e vi tanta benevolência, misericórdia, bondade e simpatia com os homens miseráveis na conduta de nosso Salvador, que quase me derramei em lágrimas. Eu nem imaginava que era um tipo exato de misericórdia que Jesus estava a ponto de estender em direção a mim mesmo. Eu suspirei e disse: ó, que eu não tenha perdido um tão bondoso Redentor, que eu não tenha perdido todos os seus favores. Assim foi meu coração amolecido, embora ainda não esclarecido. Cada vez mais ele sentia que não estava totalmente condenado. Houve outra revelação e ele se virou novamente para a Bíblia, e o primeiro versículo que ele leu foi Romanos 3:25, a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, sob a paciência de Deus. Imediatamente recebi força para crer, e os raios do sol da justiça brilhou sobre mim. Eu vi o que a suficiência da expiação tinha feito por mim, meu perdão selado em seu sangue e toda a plenitude e completude da sua justificação. Eu recebi o Evangelho. Meus olhos se encheram de lágrimas e minha voz embargada de emoção. Eu só podia olhar para o céu em silêncio e temor, sobrecarregado de amor e admiração. Após a recuperação, William Cowper mudou para a casa de um pastor evangélico, aposentado chamado Morley Unwin. Lá ele recebeu o incentivo espiritual necessário. Depois de 5 anos, o reverendo Wynne morreu e sua viúva decidiu que era melhor, a pedido do reverendo John Newton, mudar-se com sua família para Olney. William Cowper foi convidado a mudar-se com a viúva Unwin para Olney e participar da igreja anglicana pastoreada pelo reverendo John Newton, que foi o autor do hino Amazing Grace. William Cowper morou em uma pequena casa cujo quintal era compartilhado com o reverendo Newton. O reverendo Newton tornou-se um pai espiritual para Cowper e uma verdadeira fonte de inspiração necessária em ajudá-lo
a superar suas dúvidas religiosas e depressões mentais. Mesmo após a conversão de Cooper, ele sofreu vários períodos de depressão profunda. Era quando ele duvidava seriamente do amor de Deus para com ele e sua segurança como um crente. Ao sentar-se sozinho um dia em sua mesa, em sua pequena casa, sob a inspiração do Espírito Santo e com as palavras do profeta Zacarias frescas em sua mente, ele começou a escrever essas palavras de conforto. Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, e pecadores mergulhados nesta inundação perderam todas as suas manchas de culpa. Apesar de sua depressão mental, melancolia e dúvidas espirituais, Deus usou a experiência de um homem, William Cooper, a caneta, as palavras que têm sido uma inspiração para a igreja há mais de 200 anos. Essas palavras têm sido usadas pelo Espírito Santo para encorajar muitos santos em uma chamada para os pecadores rebeldes para encontrar sua paz com Deus, que só pode ser encontrada em uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. William Cooper escreveu estas palavras não muito tempo antes de sua morte, em 25 de abril de 1800. Foi na escrita dessas palavras que ele tomou conhecimento da eficácia da expiação completa de Cristo pelos seus pecados. Em seu leito de morte, diz-se que seu rosto de repente iluminou-se com um olhar de admiração e prazer inexpressível. Poucos minutos depois, ele pronunciou: "Eu não estou impedido de entrar no céu, depois de tudo." Em seguida, ele deu seu último suspiro, em uma de suas várias tentativas de pôr fim à sua vida. Ele havia tomado uma charrete numa noite fria em Londres para chegar a uma ponte de onde pretendia se jogar. Todavia, a mão misteriosa do Senhor não permitiu que o cocheiro encontrasse o caminho. Após andar 2 horas, confessou que não sabia o caminho. O Senhor Cooper pediu então que o levasse de volta para sua casa, caso soubesse o caminho. O cocheiro disse que sim e retornou. Ao chegar à porta da residência, o cocheiro disse que não custava nada, porque ele não tinha cumprido sua tarefa. Mas o que o Sr. Cooper respondeu: "Sim, você cumpriu sua tarefa muito bem. Eu pretendia chegar àquela ponte e me suicidar, mas você, debaixo de Deus, salvou a minha vida." Após entrar em sua casa, assentou-se e escreveu o poema que mais tarde transformou-se no hino "Deus move-se de forma misteriosa." Eis o hino. Há uma fonte carmesim. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim. Jesus por mim morreu, e sobre a cruz, para me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse testemunho, por essa alma salva pela tua graça. Querido irmão, veja que testemunho grandioso do poder de Deus, da glória de Deus. Irmão, veja como esse homem ele foi salvo. Ele estava num asilo, louco, doido da cabeça, e ele encontrou a Bíblia, a palavra de Deus, em cima de um banco, e ele foi ler a Bíblia. E assim, as palavras do Senhor arrancaram as trevas que estavam ali dentro do coração dele, e a graça do Senhor o alcançou. E assim, irmão, ele faz com a nossa vida. Quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, a luz do Evangelho, ela vai iluminando aquelas trevas que tem ali no nosso coração, na nossa mente. Deus tem os escolhidos? Sim, a palavra de Deus diz que Ele tem os escolhidos. Mas a vontade de Deus é salvarmos a todos, é salvar todas as nações. Por isso, na Bíblia diz: "Ide e pregai o Evangelho, para que todos quanto creiam sejam salvos, e aqueles que não creem serão condenados." Então veja a história desse homem. Ele foi alcançado, ele foi agraciado pela graça do Senhor, que é de graça, né? Ele teve fé, ele se alimentou da palavra de Deus, e mesmo assim ele sofria com problema de depressão. Por quê, irmão?
ele precisava ser liberto. Ele precisava de uma libertação de espírito de depressão, irmão. Acredita nisso. Há muitas pessoas aí padecendo com depressão, tomando remédios há anos. E o que elas precisam é de serem libertas. Há um versículo em Isaías que diz que o Senhor ele nos deu um espírito de louvor, ou vestes de louvor, em vez de espírito abatido. Irmão, a palavra de Deus também diz que aqueles que vivem no Senhor, eles vivem na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, se você está aí convertido, aceitou Jesus, tem Cristo na sua vida, você não pode, irmão, estar aí padecendo com depressão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o que você precisa fazer, irmão? Você precisa de libertação. Você precisa clamar a Jesus e Ele vai te libertar desse espírito aí de depressão. A história desse homem também me lembra o testemunho de um homem de Deus, Derek Prince, dado num dos livros dele que eu li e que eu coloquei no canal. O livro é Expulsarão Demônios. Ele disse que um homem, certa noite, ele estava endemoniado. E então o espírito maligno falou na cabeça do homem: vai se matar. Porque, irmão, quando a pessoa chega nesse estado de querer tirar a própria vida, porque é Deus que dá o espírito e somente Ele leva, é porque ela está possuída ali por demônios. Você não vê, irmão, mas é Ele que sopra na sua mente, irmão. É Ele que quer que você morra, porque Ele sabe que você vai direto para o inferno. A Bíblia diz que aqueles que tiram a própria vida vai direto para o inferno. Então, a vida é um dom de Deus. Você vê como é que os animais vivem, como os pássaros vivem. Eles vivem assim, numa felicidade, numa calma, irmão. Nós também. E olha que eles não têm nem sequer inteligência, assim. Tem inteligência dada por Deus, né? Mas não tem a mesma inteligência que o homem. Então, não tem espírito, né? Na verdade. Então, esse homem, ele estava lá endemoniado. E o espírito maligno falou para ele se matar. Ele pegou o carro, dirigiu até certo lugar e ele ia se jogar. Na primeira altura que ele encontrasse, ele ia se jogar. E o Espírito Santo de Deus deu ordem àquele demônio que estava ali, dele parar, daquele homem parar numa igreja. Irmão, porque Satanás, você acha que Satanás pode fazer o que quiser aqui? Não, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele está debaixo dos pés de Deus. Irmão, você precisa entender que o reino de Deus domina sobre a terra. O reino de Deus é maior do que o reino de Satanás. Satanás, ele está debaixo dos pés de Deus. Ele não toca num fio no cabelo nosso, sem que Deus permita. Quando Satanás foi lá testar Jó, foi com a permissão de Deus, irmão. Então, o Espírito Santo falou para aquele homem: você vai parar, para aquele homem não, que estava endemoniado, foi o demônio, para o demônio que estava possuindo ele. Você vai parar na primeira igreja. Ele parou na primeira igreja, ele entrou na igreja. E quem estava ministrando, se eu não me engano, eu não sei se era esse irmão, Derek Prince, ou outro homem, eu não lembro bem. Eu sei que era um homem de Deus. E quando ele estava lá em cima, ele viu aquele homem entrar e o Espírito Santo falou para ele: ele está possuído por um demônio de morte. Existe um espírito de morte rondando você quando você pensa em tirar a própria vida. Então ele foi lá até o homem, orou, expulsou o demônio em nome do Senhor Jesus, e aquele homem caiu em si e falou: onde é que eu estou? E se viu dentro da igreja. E aí o irmão falou para ele: ele estava possuído por um demônio, expulsou em nome do Senhor Jesus. Aquele homem começou a chorar e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E foi salvo, irmão, naquele dia, pela graça de Deus. Então a graça, irmão, de Deus, a graça é de graça. Ele não nos salva pela cor dos nossos olhos, porque a gente é bonito, porque você se acha bom. Não, irmã. Eu pensava assim: eu tenho 12 irmãos, Deus me chamou. Começou a vir aquele espírito maligno falar no meu ouvido: você é melhor do que eles, porque você foi salvo. Inflar o meu ego, né? O orgulho. O orgulho é pecado. Então eu falei: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Veja a situação desse homem. Ele foi salvo, mas ele não foi liberto. Ele continuou com aquele espírito deprimido até o final da vida dele.
E nessa vez que ele pensou em se matar, veio o cocheiro que Deus mandou, porque nada acontece debaixo da terra aqui sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai um pardal do céu. Deus sabe até quantos cabelos da cabeça tem em cada um de nós. Então, irmão, você pode se perguntar, mas a salvação é somente para os escolhidos? Não, irmão. A salvação é para todos, porque o evangelho é para todos. Deus ele não ia, irmão, se dar o trabalho de escrever um livro santo como a Bíblia, a palavra dele, para salvar alguns. Não, irmão. Deus ele quer salvar todos, para que a glória do evangelho resplandeça. Nós precisamos ir de pregar. E por quê? Porque aí, irmão, o nome dele será engrandecido, porque a glória é para ele. A glória é para Jesus, o Filho dele, porque dele, por ele, são todas as coisas. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, Deus quer te salvar, irmão. Não importa aí se você está aí com espírito depressivo, não importa se você já tentou suicídio, eu não sei, irmão. Deus quer te salvar. Você também é esse escolhido. Portanto, irmão, quando alguém falar da palavra de Deus, se você tem uma Bíblia aí, irmão, começa a ler. A fé vem. A fé vem como, irmão? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é que vai nos modificar? Quem é que vai transformar a nossa mente? Quem é que vai transformar o nosso coração pedregoso de pedra? É a semente do Evangelho do Senhor. Então, a semente ela vai ser semeada entre aquelas pedras. Eu já plantei milho e a gente jogava aquelas sementes lá, algumas brotavam, saíam radiante, floresciam, dava as espigas de milho, a gente ia lá, pegava as espigas de milho para brincar de boneca, que a gente não tinha boneca, e dava uns pés de milho enormes e umas espigas enormes. Então, quem faz a sementeira? A sementeira somos nós. Ele disse, ide. Nós jogamos o milho no chão. Quem dá a rega é Deus. Quem dá a colheita é Deus. Ele precisa de nós. Ele precisa de nós aqui na terra. Então, Deus ele não nos chamou, irmão, para a gente ficar lá sentado no banco da igreja. Eu sempre falo isso, porque eu vejo muitas pessoas assim. Algumas pessoas chegaram até para falar para mim assim, descansa no Senhor. Você é uma nova convertida. Descansa no Senhor. Eu estou descansando no Senhor. A paz do Senhor está comigo. Ela excede todo o entendimento. É assim que eu descanso no Senhor. Só que Ele não me chamou para eu ficar parada. Ele não me chamou para eu dormir, acordar, me alimentar. Não. Ele disse, ide. Irmão, para você ter ideia, há nações, muitas nações que ainda não foram atingidas pela semente do Evangelho. Então, irmão, eu sei que nem todo mundo tem essa disposição de ir. Eu vou, em nome do Senhor Jesus. Eu vou para algum lugar ser missionária do Senhor. Eu não sei para onde, porque é o Espírito Santo quem manda. Não é nós irmos com a força do nosso braço, não. Quando Deus mandava os discípulos dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo separava, o Espírito Santo mandava. Não é na força do nosso braço, irmão. Quando a gente vai fazer as coisas para Deus, com a força do nosso braço, são chamadas obras mortas, que não passam de trapos de imundícia. Assim diz a Bíblia. Irmão, você precisa entender que ninguém é salvo por obras. Não adianta, irmão, você dar dinheiro para aqui, dar dinheiro para cá, ajudar para ali. Irmão, você tem que se perguntar, isso é orientado pelo Espírito Santo de Deus? Deus falou comigo para fazer isso? Se não for, irmão, é obra morta. Você não será salvo por causa dessas obras. Veja o que faz a Igreja Católica. Ela dá comida aqui, dá comida ali, paga isso ali, paga isso aqui. Muitas igrejas fazem isso. Isso é muito importante, sim, porque a palavra de Deus diz, eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Então, alimentar os famintos faz parte do Evangelho, faz parte do plano de Deus. Mas o plano de Deus maior é salvar almas para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura em todos os confins do mundo.
Aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Irmão, se você não pode fazer um trabalho missionário, você pode ajudar uma instituição séria que trabalha com missionários, enviando missionários para esses lugares. Porque isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para a nossa honra. Você às vezes tem aí recursos financeiros, está ajudando obras mortas. Você precisa ajudar a semear o Evangelho de Deus, para que essas vidas sejam salvas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então veja bem, na situação desse homem, também pode ser a nossa. Por que ele foi salvo? Porque simplesmente Deus quis. Porque se Deus não permitisse, ele não seria salvo. Ponto. Porque de alguma maneira também, ele conseguiu enxergar a beleza do Evangelho, quando ele viu sobre Jesus, viu como Jesus foi misericordioso. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele, na mente dele, aquelas trevas ali que tinha ali, foram desapareceram, porque a beleza do Evangelho de Deus resplandeceu sobre as trevas. E ele decidiu crer em quem? No Filho de Deus. Ele creu, até isso também é dado por Deus. Ele creu em Jesus, ele viu a beleza do Evangelho e ele foi salvo. Isso também pode acontecer com você na sua vida. Você crer é uma decisão. A luz do Evangelho ela vai resplandecer sobre as trevas. Sempre que a gente lê a palavra de Deus, a nossa mente ela é renovada, ela é transformada. Não somente isso, o nosso coração. Então, vai acontecer igual aconteceu quando Deus disse: haja luz no mundo. Quando você pegar o Evangelho para ler, assim vai ser. Aquela luz vai resplandecer sobre aquelas trevas e você será salvo pela graça de Deus e para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Eu vou ler uns versículos bíblicos aqui para você meditar na palavra de Deus e saber que você também é o escolhido de Deus. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Veja bem, quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Ele nos concede misericórdia, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. E então Ele nos abençoa. Para quê? Para que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Nós não fomos criados feito bicho, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nossa vida muda. Eu vi uma foto minha antiga, quando eu estava no mundo. Eu me olhei e eu falei, misericórdia. Hoje eu me olho assim numa foto, o meu semblante mudou, irmão, acredita no que eu estou te falando. Eu me vi assim, o meu semblante mudou. Por quê? A glória de Deus, a glória Shekinah de Jesus, ela passa a fazer parte da nossa vida. Claro, se a gente se arrependeu, largou o pecado e vive uma vida de santidade, né? Porque Deus nos chamou para sermos santos. Continuando, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Você está vendo? Por quê? Para que se conheça na terra o caminho entre todas as nações a tua salvação. Então Ele quer salvar todos. Louvem a Ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Irmão, se Deus não quisesse salvar todos, Ele não ia colocar isso aqui na palavra dele. Louvem-te todos os povos. Porque quando todos os povos estiverem louvando ao Senhor, o nome dele está sendo glorificado. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Selá quer dizer amém. Então, Deus ele julgará os povos com equidade. Equidade é igualdade. E governará as nações sobre a terra. Ele tem o governo do mundo. Ele já governa. Jesus ele vive. Ele está sentado à direita de Deus e ele já governa. Mas vai chegar uma hora que ele vai voltar para arrebatar sua igreja e julgar os povos com equidade. Louvem a Ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Quando os povos todos estiverem louvando ao Senhor, é porque eles receberam
a semente do evangelho. Ninguém louva a um Deus que não conhece. Aliás, muita gente louva Deus que não conhece. Porque Deus só existe um. Só existe o Deus Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega, o começo, o meio, o fim. Aquele que era, aquele que é. O Deus Criador de todas as coisas. Então, quando os povos todos estiverem louvando a Deus, então a terra dará o seu fruto. O que seria o fruto? A semente do evangelho que foi semeada deu fruto. É a espiga de milho ali, entende? E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então, quando a terra der o seu fruto, ou seja, muitas almas ganhas para Jesus, Deus nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Meu Deus, muito forte. Então, o objetivo final de Deus é que todos os povos não só o louvem, mas que o temam. Isso só vai acontecer se semearmos a semente do evangelho para que a terra dê o seu fruto. A palavra de Deus é muito linda, como amo a sua palavra, Senhor. Então, irmão, você está convidado, convocado, em nome do Senhor Jesus, para fazer parte do reino. Como? Semeando. Vamos semear, irmão. Vamos semear o milho. E a terra dará o seu fruto. E nosso Deus, o nosso grandioso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, o guarda que nunca dorme, ele nos abençoará. E todas as nações o temerão, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, gostaria de fazer um adendo sobre as questões dos hinos. O hino que está colocado aqui não é o hino original, irmão. Se você quiser escutar a versão original do hino, você vai lá no Google e procura a versão original do hino. Se não tiver, vai ter uma versão, vamos dizer assim, inário. Então você vai ser mais edificado ainda. Porque esse hino aqui, ele é feito por inteligência artificial, né? Eu que fiz. Mas por trás não tem uma pessoa, o Espírito Santo de Deus ali, entende? Eu tive que fazer assim, porque alguns hinos têm direitos autorais. E eu não poderia estar colocando o hino que tem direito autoral, porque alguns hinos foram gravados pela harpa cristã. E então, se eu fizer isso, eu vou estar descumprindo direitos autorais. E eu vou estar desobedecendo a lei de Deus. Antes, quando eu estava no mundo, eu fazia o que dava na minha cabeça. Mas agora eu não vou fazer o que dá na minha cabeça, porque a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus diz para a gente obedecer às leis, obedecer aos governos, não falar mal dos governantes, muito pelo contrário, para nós orarmos por eles. Então, é assim, tudo que a gente precisa, irmão, está lá na palavra de Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, irmão, primeiro precisamos orar a Deus e consultar a palavra dele, a palavra santa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela serve para ensinar, repreender, corrigir e educar. Então, irmão, se alimente da palavra diariamente, que a palavra de Deus seja seu alimento de manhã, de tarde, de noite, e que você medite na palavra de Deus o dia todo. Porque tem um salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1-6. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim. Jesus por mim morreu e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou,
a vida eu consegui. Assim pois fez-me com amor, andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim. Jesus por mim morreu e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida eu consegui. Assim pois fez-me com amor, andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim. Jesus por mim morreu e sobre a cruz pra me salvar.